Olá, meu nome é Luciano Moura, sou jornalista e assessor de imprensa do festival. Em janeiro, o Teatro para Criança é o maior barato, realizado pela companhia Fábrica de Sonhos e pelo governo do estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas. O nosso bate-papo de hoje vai ser sobre o espetáculo Estupendo Circo de Soleides, da Companhia de São Paulo, Circo de Soleides, Nem Soleis. O grupo apresentou a peça no espaço Fábrica de Sonhos. Participam aqui comigo do bate-papo Eduardo Catanozzi, um dos nossos curadores. Obrigado, Eduardo, pela presença. Eu que agradeço. Gibi Carneiro Neto, que é jornalista e crítico teatral. Obrigado, Gibi. Obrigado a você. E eu estou aqui com o grupo e vou apresentar lá. Verônica Mello, Kelly Lima, Theo Oliveira e a Laís Somoji. Acertei, Laís? É isso? Ótimo, então. Eu vou aproveitar, então, nessa vibe que eu já apresentei o grupo. Eu queria perguntar para vocês um pouquinho da trajetória e como que foi, principalmente, o processo de pesquisa e criação desse espetáculo aqui para o Festival em Janeiro, Teatro para Criança é o Maior Barato. Bom, a gente surgiu em 2013, a gente completou 10 anos ano passado. O grupo surgiu, ele foi criado por mim e Lilian Telles, e na época a gente queria colocar um pouco mais de palhaçaria para mulheres, né, porque era um espaço que não era muito ocupado, né, a palhaçaria feminina, e a gente criou uma intervenção que chamava Circo de Soleides, né, era a ideia, não tinha ainda o nome do grupo. E aí a gente viu que funcionava muito, assim, todo mundo, uau, que genial, nananã. A gente, acho que é um bom nome de grupo. Aí a gente colocou o nome do grupo e seguiu. Então, toda a nossa pesquisa, né, com o tempo a gente foi entendendo que era uma palhaçaria feminista, mas a gente queria sempre colocar os espaços, né, que a gente não tinha dentro da palhaçaria, do circo e de outras camadas também, dentro do nosso trabalho, né? Então a gente foi mexendo, pensando a dramaturgia, pensando uma dramaturgia feminista, e o Estupendo Circo de Soleides é o nosso primeiro espetáculo, né? A gente tinha intervenções primeiro, mas o Estupendo foi o primeiro espetáculo que a gente criou em quarteto, mas a gente fazia em duplas. A Lilian também ainda fazia parte do grupo, e aí a gente entrava em duplas, então cada pessoa criou um pedaço do espetáculo, a dramaturgia, a gente dividiu em 4 e juntou. Aí depois, com o tempo, né, foi passando, a Lilian saiu do grupo e a gente transformou o Estupendo em trio. E aí a gente colocou a sonorização junto, né? A gente já usava instrumentos, mas aí a gente colocou essa cozinha separada para dar sonorização, então ficou bem preenchido, assim. Querem falar alguma coisa? O interessante é que quando a gente falou assim, cada um vai trazer uma proposta de cena, a gente trouxe as nossas experiências, né? Então, por exemplo, a parte da contação de histórias era uma coisa que eu tinha vivido na infância, de misturar as histórias infantis e tal, e depois a gente foi aprimorando, né? Trazendo outras camadas. A parte da... Tinha uma cena que a gente tirou depois, que era de um vestido super justo e a dificuldade de se movimentar em cena com aquele vestido para fazer cenas clássicas de circo. Foi uma história que Verônica trouxe também da infância. E assim por diante, né? Então a gente foi trazendo essas experiências nossas e colocando como propostas de cena. E aí ela foi se desenvolvendo e a gente foi fazendo uma amarração dramatúrgica, pensando na rivalidade feminina, né, e de como isso é uma grande arma do patriarcado para dominar a gente, né? Então, se a gente não está juntas ou juntos para resolver coisas e os nossos conflitos e tal, fica muito mais fácil, né, da gente ser dominadas, assim, por esse sistema opressor. Então, esse foi um pensamento que a gente foi criando para desenvolver essa dramaturgia e usando também, né, as esquetes clássicas do circo, né? Quando a gente pega as clássicas, né, também a gente vai olhar na estrutura do circo, da construção dramatúrgica do circo,
um espaço também bastante opressor, muitas vezes, para os corpos dissidentes, né? A gente vê clássicas de circo que colocam situações muito opressoras e que são repetidas há muito tempo, assim. E aí, quando a gente vai buscar as clássicas, porque tem uma métrica muito interessante, porque, querendo ou não, em termos de comicidade funciona muito bem, a gente pega essas clássicas, transforma para o nosso universo e aproveita também para dar uma criticada sobre essa estrutura, né? A gente sempre briga e fala. Isso, a gente está repetindo os velhos números clássicos que a gente fazia no circo, né? Do palhaço show. Aí a gente colocou esse palhaço show aí, que significam várias coisas, né? Essa coisa da palhaçaria mais machista, que existe muito, a palhaçaria tem uma estrutura que vem de uma estrutura muito machista, e também esse lugar do show também, nesse lugar que vai também para os mainstreamings e vai para esses lugares e vai chegando nas televisões e aí vai chegando em outros apresentadores também aí, né? Então o show ele também vem dessa brincadeira que a gente quis trazer de uma crítica um pouco mais ampla, assim, passa por um lugar e vai ampliando, assim, né? A gente pega de um pequenininho e vem do universo pessoal e amplia para um lugar mais da sociedade, para criticar a sociedade e olhar para a sociedade de um modo mais reflexivo mesmo. A gente acredita nesse humor que seja crítico e reflexivo. E engraçado também, obviamente, que a gente tem que tratar de assuntos com a leveza, mas também sem tirar desse espaço do olhar para... Peraí, né? Onde a gente está pisando. E não é só uma piada. Não é só uma piada. Não é só uma piada. Não é só uma música. Porque a gente fica... É só uma música. Não. Mas sempre foi assim. Por que não? Pra quem, né? Sempre foi assim. Ô, Theo, são 10 anos de companhia, né? E vocês comentaram também sobre que essa peça ela já foi apresentada online, ela já foi apresentada em ruas, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho também como que é essa experiência, como que foi aqui com o público, né? Da Fábrica de Sonhos. Eu estava na plateia, me diverti muito. E viu quantas crianças participaram, mas acho que o legal também é os adultos também participando e, assim, brincando com vocês, né, fazendo essa troca. Isso é muito legal, né, Theo? Sim. Acho que esse é um espetáculo, né, por ser o primeiro também, a gente já fez muito, né, então é um espetáculo que a gente consegue mudar, modificar e jogar muito. Acho que uma informação importante para trazer, assim. Nós éramos o Circo de Solentes, né? Aí eu transicionei na pandemia. E aí a gente falou, e agora, né? A gente é um grupo feminista falando sobre os espaços das mulheres. E aí eu transicionei, assim. E aí, claro, né? Foi todo um processo longo, a gente estava no meio da pandemia. E aí, então, a gente também foi entendendo que o que a gente faz como palhaçaria feminista é olhar também para quais são as nossas histórias, né? E o que a gente pode trazer para a cena a partir das nossas vivências ou de pessoas que, né? Corpos dissidentes, né? A gente costuma trazer assim. Então, eu acho que o Estupendo é um espetáculo que a gente modificou muito já. Assim, em todas as camadas. Eu acho que não só das nossas vivências, mas, sei lá, tem coisas acontecendo. Então, a gente está permeáveis ao que está acontecendo. Pô, isso aqui tá na peça, não tem mais a ver, por que a gente está falando isso? Vamos trocar. E a gente vai transformando, né? Acho que você falou do online, foi o espetáculo que a gente conseguiu adaptar para o online, né? A gente fazia num programa que a gente usava, eu e Vê, a gente mora juntos e Kelly separada. Então a gente fazia uma câmera com nós dois e uma Kelly. A gente ficou 9 meses sem se ver. E a gente jogava ao vivo. Né? Então a gente colocava lá, então eu jogava com o chat que as pessoas estavam falando, a gente conversava, então... E aí a gente também pensa, mas como que a gente se virou também no YouTube? A gente criou um canal em 2017, onde a gente achava, que legal, palhaçaria pro vídeo, que interessante, nananã, e a galera, tipo, caindo em cima, assim. A Laís tá com a gente desde o começo, Laís trabalha com vídeo, a nossa técnica de som, luz, tudo, parceira. E ajudou muito a gente no começo do canal, ensinou a gente, me ensinou a editar vídeo, a gente fazia tudo, assim. E a galera, pra quê? Palhaço no vídeo, pra quê? Tira a máscara, porque não faz sentido, nananã. Aí, em 2020, entra a pandemia, e o que todo mundo fez? Palhaçaria no vídeo. E aí a gente, cara, que louco, então vamos olhar pra isso. E aí a gente entendeu esse espetáculo online, fez de um jeito diferente, né? A gente não gravou ele e passou.
tinha ele gravado, mas a gente experimentou ele ao vivo. Foi muito legal. A gente também descobriu muitas coisas. Acho que a pandemia também era muita coisa 24 horas online, né? Então a gente também foi mudando coisa no espetáculo, mudou na dramaturgia, voltou para o presencial depois, mudando coisa. Então acho que é um espetáculo muito vivo, atual. E por mais que ele seja antigo ainda, né? Que é o nosso primeiro, é como se ele fosse muito vivo, assim. Então acho que é interessante, né? Isso é, infelizmente, né? Porque a gente podia falar assim, a gente podia ter evoluído, né, um pouco. A gente já podia ter passado algumas camadas, né? Podia não precisar. Podia não precisar falar sobre, né? Mas a gente podia falar, né, vamos fazer poesia agora, vamos fazer coisa. Mas não, a gente tem que falar sobre esse sistema opressor que coloca os corpos das mulheres e corpos dissidentes sempre em risco, sempre violentados. Então a gente precisa falar de como isso está naturalizado nesses lugares, né, da arte também. Então é no circo, é na música, é nas histórias, nos contos. Então eu acho que o estupendo Circo de Soleils, mesmo sendo um espetáculo mais antigo do grupo, é um espetáculo que ainda vai circular muito. E aí, falando da alegria, né, de como que contagia as plateias, a gente já teve experiência com diversas plateias. Tanto na rua como no online, etc. E a gente também já fez só para adultos. Uhum. Foi uma experiência interessante também e pega muito, assim. E a gente consegue perceber que desde criança até a criança mais velha, de, sei lá, 120 anos, conecta no espetáculo. Porque eu acho que fala da memória também das pessoas. Como ontem. Tinha uma senhora ali. Gente, ela estava completamente com vocês. Tava participando, contribuindo, né? A senhora era eu? Era. Porque eu tava. Tinha algumas senhoras na plateia. Eu acho que porque pega na memória. E assim, quando a gente traz, por exemplo, as músicas infantis, que falam de... Infelizmente, ainda conectam o passado e o presente, porque podia conectar só até uma faixa etária, não conectaria tanto com as crianças, mas ainda conecta com as crianças. Essas músicas que repetem situações, né, de lugares pré-estabelecidos para corpos dissidentes. Então você tem que fazer isso, então tem que casar, tem que limpar, tem que lavar, tem que ficar em casa, né, não precisa ter nome. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Esse lugar estabelecido ainda está nas músicas, fazendo muito sucesso nos mainstreams aí, né? Nossa, inclusive, sim. não precisamos falar nomes. Bilhões De visualizações com as músicas, repetindo a mesma estrutura. Então, conecta. O fato de conectar também ajuda muito nessa... E também eu acho que a palhaçaria é uma linguagem que conecta todas as idades. Ela não é para criança só. Né? Eu acho que é importante a gente perceber, né, que a palhaçaria é uma linguagem que conecta todas as idades também. Porque fala das nossas fragilidades, das nossas vulnerabilidades, independente da sua idade, né? Eu acho que a criança é a figura palhaça, né? Desde cedo, né? A gente se inspira muito nas crianças, né? Para ser o nosso palhaço, na nossa criança, inclusive, para ser o nosso palhaço, né? Mas eu acho que todo mundo tem essa vulnerabilidade estabelecida em si. E quando você vê uma pessoa ali, palhaça, né, fazendo aquilo, você fala, nossa, eu também sou assim, eu também tenho isso, eu também penso assim, eu também, nossa, né? Então eu acho que conecta todo mundo, assim. Eu acho bacana esses questionamentos, né? Depois da peça eu fiquei pensando, nossa, mas eu também já cantei em algum momento. A gente nem presta tanta atenção que você fala, nossa, verdade, realmente, coitada da Rosa, toda esperançada. Então, assim, realmente é algo que faz a gente refletir, né? Não só como espectador mesmo, assim, né? E o legal que eu vi ontem que o pessoal ficava assim, ele vai ter uma ideia, né? Porque o Theo brincava com isso em cena, né? Nossa, ele vai ter uma ideia, agora ele vai ter uma ideia. E tinha um pessoal que falava assim, acho que ela vai subir, ela vai chorar aqui também. Então, assim, ficava esperando, pedindo mesmo para que vocês interagissem com o público. Eu acho que isso é muito legal. Eu já vou aproveitar e trazer para o nosso bate-papo o Eduardo, que eu sei que ele já está doido para poder falar sobre as impressões da curadoria. Eduardo, são apostas, né? Vocês recebem vídeos de várias companhias do Brasil afora. E aí conta pra gente como que foi estupendo. Bom, nós tínhamos selecionado o espetáculo ano passado já. Né? Então, assim, já era não era nem aposta, já era uma certeza, né, pro ano passado. Infelizmente, vocês não puderam comparecer. Acho que isso é uma ilustração também de um trabalho de curadoria, como é difícil. Porque vieram
outros bons trabalhos. Então, assim, até para quem não foi selecionado neste festival, não é porque o trabalho não teve uma qualidade, nossa, a curadoria achou que não... Não, né? As peças do ano passado foram maravilhosas todas e teríamos mais esta maravilhosa, né? Então é uma questão, às vezes, de escolha, de linguagem, né? que a gente faz. No caso deste trabalho de vocês, além de ser um primor, né? Os palhaços que vocês fazem são geniais, são deliciosos. Dá vontade de morar com eles, eu morar com vocês também. Já vamos fazer uma comunidade. Eu era essa senhorinha que você tá falando que assim, me senti completamente dentro. E até pensei, você acha que essa conversa não vai ser legal hoje com vocês? Porque quando a gente não tem muita coisa para pontuar, amei, não é? Você resume tudo com amei e não tem muito o que falar a partir disso, né? Assim, é um trabalho necessário, traz uma discussão, né? A gente procura sempre colocar todas as diversidades na grade. Você viu, a gente já teve os LGBTs lá no Murphy, depois vem alguma coisa étnico-racial também pela frente ainda não se apresentou, mas ainda vai chegar. A gente quase conseguiu colocar um indígena, tinha algumas expressões nesse sentido também. Então são temas atuais que devem ser tratados, que devem ser revistos, né? Quando vocês falam que algumas estruturas estão cristalizadas e a gente precisa lutar contra, eu acho que o trabalho de vocês é extremamente necessário nesse sentido, né? Da gente pensar também do patriarcado do circo, né? É uma tradição patriarcal, né? Tanto que os nomes de circo, a maioria, não sei, não ouvi um circo com nome de mulher, tem? Nome de circo? Né, circo, fulana de tal, né, não tem. Então, assim, é legal a gente começar a discutir a questão da ajudante no circo, né? Tem o palhaço e tem a sua ajudante. Que normalmente é quem executa o truque, mas a partner, né? E a partner é sempre a parte. Então, assim, a mulher é colocada sempre como coadjuvante ali no processo. E vocês vêm com a gente, a gente rindo, né? De tudo aquilo que a vida inteira fala, poxa, mas eu não tinha pensado nisso, né? Então, acho que colocar a plateia nesse lugar de questionamento, de reflexão, é muito importante. A sua presença até eu acho fundamental, né? Para a gente pensar na questão de gênero e que estamos lidando com pessoas, com seres humanos e catalogar as pessoas é uma coisa horrível, né? E assim, e quando a gente faz essa catalogação e coloca alguém com mais privilégio, umas pessoas com mais privilégios do que outras, né? de conduta heteronormativa, cisgênero, então abre, né? Então assim, mesmo a partir da sua transição, a sua presença acho fundamental. Eu acho que isso enriquece o trabalho, enriquece a discussão, dá vontade de falar mais sobre, eu fico muito tocado assim, com o trabalho de vocês. E aí, para fechar o espetáculo com chave de ouro, elas já tinham fechado, na verdade, eles, né, já tinham fechado, na verdade, o trabalho, aí vem com outra paulada. Julieta. Gente, meninos, parabéns pela homenagem, justa, necessária, tocante, emocionante. Foi uma noite assim de sair de uma zona de conforto, né, de tirar a gente de um lugar de opressão, né, assim. Quem faz parte de uma minoria ou que não é homem, hétero, branco, sabe disso que eu estou falando, né? Obrigado. Acho que assim, agradecer. Lindo trabalho. Lindo trabalho. E só sinto que foi uma apresentação. É só ligar pra gente. A gente volta. Estamos disponíveis. Podia ser uma temporada inteira pra gente poder falar, gente, venham assistir, porque é um trabalho necessário. Assim. Parabéns. Tibi, sim, muito necessário. Muito necessário. Eu estou feliz de ter visto vocês, né? Eu conhecia de vídeo, de YouTube.
já era fã, adoro esse título, que embute nele também toda uma crítica, né? Aos grandes circos, que a partir do Cirque du Soleil, que é outra proposta no mundo, então vocês se posicionam já no nome da companhia. O espetáculo de vocês, eu também fiquei com essa sensação, não vai render essa conversa, porque a gente gosta, tá tudo lá posto. É um espetáculo que vai por duas frentes, muito inteligentes, que eu gostei, que eu gosto, e que são muito harmoniosas e funcionam muito bem. A sororidade e a educação musical das crianças. Que aí a presença do Theo é fundamental, né? Enfim, todo mundo toca, todo mundo canta, mas ter lá no cantinho, fazendo toda a sonoplastia, inclusive, do espetáculo, na hora dos tongos, na hora das coisas, isso é uma educação musical para as crianças. E quando você vê, e também quando você vem e fala, a minha ideia, uma ideia que eu tive, outra ideia que eu tive, sempre relacionada à música, que precisa trocar, né? Então, o que é música a capela, o que é uma flauta doce, mostrar uma partitura, tá? Isso é uma parte muito importante nesse espetáculo, muito importante. E vocês poderiam fazer um espetáculo só sobre isso, ou só sobre a questão da opressão da mulher, mas não, vocês conseguiram fazer as duas coisas, passar as duas mensagens, os dois recados, numa coisa que funciona do começo ao fim. A energia que vocês já chegam com ela, trazendo, já se instaura ali, todo mundo quer entrar, quer participar, quer fazer. As coisas que vocês pedem para a plateia são de muito bom gosto, né? Todo mundo fica com muita vontade de fazer junto com vocês. E, né, mesmo o número clássico do cumprimento, no começo, que a gente já viu milhões de vezes, atrás de mim tinha um menino vendo pela primeira vez, e eu tinha certeza que era pela primeira vez, porque a gargalhada dele era uma coisa tão linda, tão espontânea, tão... acho que você viu, você estava também perto de mim. Esse menino, eu falava, tá vendo? Ele pode fazer 1000 vezes isso, porque sempre tem uma criança que ainda não viu isso, e ria, mas tão gostoso. Então, é essa coisa, né, que o teatro proporciona para a gente. Eu quero dar um palpite sobre a questão da sua transição. Quando vem com a plaquinha do A e prega o A, dali a pouco você devia entrar lá correndo e vir com uma plaquinha do E e falar, põe o E também. E põe o E lá também para marcar a sua posição. Acho que foi uma ótima ideia. Ficam as duas coisas, né? Começa com o O, vem o A, depois vem o E, o mundo vira, a coisa acontece. Vai indo. Então, é muito legal essa ideia também. E é tudo bonito demais, né? Figurinos, as brincadeiras todas, e entra e sai lá de trás, e depois brinca e joga água na gente. Tudo também super clássico, né? Super clássico. Tudo é muito bem... E num tempo de duração muito bom também, né? Não fica excessivo. E, assim, grandes achados. Isso que o Eduardo falou, vocês dão um recado muito importante de uma forma leve, de uma forma que a gente fica pensando, nossa, eu nunca pensei nisso, que legal essa música, o Sapo Cururu. Então, não é uma coisa panfletária, gratuita, que você faz uma peça para ensinar sororidade. Não é. Vocês ensinam até a palavra sororidade. Tenho certeza que aquela plateia já sabe para sempre. Então, quem nunca tinha entendido a importância de rever determinadas coisas que ficaram cristalizadas, com esse espetáculo entende muito facilmente. Sabe, pessoas podem fazer teses, ficar fazendo palestras sobre isso o tempo inteiro, mas vendo esse espetáculo, você fala, meu Deus, elas deram um recado de um jeito maravilhoso.
É isso que é preciso. Hã? Eles. Ou elos. Elos. O grupo, né? Enfim, é uma coisa eficiente, é a palavra que mais me vem. Assim, que eficiência no recado, na transmissão do que eles quiseram fazer e mostrar para a gente. É muito eficiente mesmo o espetáculo. E aquele espetáculo, como você falou, a gente torce para envelhecer, mas não envelhece, infelizmente, né? Está tudo aí cada vez mais, e ondas de conservadorismo, retrocessos absurdos. Então tem que fazer, tem que repetir enquanto for necessário. E nessa chave que vocês acharam de leveza, de humor, de riso, que funciona muito mais do que lição de moral para as crianças, né? Então é um exemplo de espetáculo assim que me encanta mesmo por atingir um lugar que pessoas levam a vida para conseguir, e vocês fizeram também. Parabéns, gente. Posso só pegar um gancho? Pode. Um gancho disso que você falou? Porque, assim, não é uma questão também de apontar um erro e falar assim, não, vamos jogar isso fora. Esqueçam essas músicas, não cantem mais. Mas dá para ressignificar, dá para trabalhar de uma outra maneira, dá para cantar de uma outra maneira, assim, respeito à tradição, né? Mas uma tradição repensada. Então, leva a gente para esse questionamento também de que eu posso pensar que palavras que eram usadas antigamente hoje não são mais... Faz sentido. Faz não cabe sentido, mais. né? Porque a gente pensa, né, no significado. Aí vem aquelas coisas, mimimi, eu sou professor, né, além de trabalhar com teatro, acho esse espetáculo extremamente necessário, sou professor de português. E aí tem uma questão dentro da linguística, né, que é essa questão do gênero neutro. Né? O que é o gênero neutro? Mas aí vem os puristas da gramática e falam, não, mas isso aí, imagina, mas a língua portuguesa é assim, a sua etimologia, o gênero neutro não existe na raiz da língua, né? Sendo que no latim até existia. Mas é uma questão que a língua não está dando conta. Se a sociedade muda, se as pessoas mudam, né? A língua vai ficar fossilizada até quando? Né? Então, assim, essa questão do gênero neutro ela é fundamental, muito boa a ideia do Dib, né? de colocar esse neutro também no letreiro, porque vem reforçar essa luta linguística, né? Que ultrapassa os limites da língua e vai para uma questão de gênero, vai para uma questão de existência, de demarcação, de existência do que é diferente. Diferente no sentido canônico da questão, porque eu nem considero diferente, para mim é igual, acho que não tinha que ter. Né? Então isso é bastante importante. E também vem a questão do uso machista da língua. Sim. Né? Estamos... né, todos aqui, mas costume falar todos. Né? Sim. Até O uma plural questão- o plural sempre é usado no gênero masculino. uma E por mais que você fale assim, mas isso não tem a ver com homem e mulher. Mas tem. Tem sim. Inclusive, isso é uma crise nossa agora, né? Porque aí eu me entendo no masculino e no neutro, e aí quando às vezes falam no feminino porque não lembram, mas ao mesmo tempo transformam tudo no masculino, e aí vira o masculino pelo todo. Aí eu fico brava. Inclusive, eu acho que é um processo que a gente está vivendo internamente, né? Por exemplo, quando eu tenho as ideias, a gente está revendo isso. Porque aí é a figura masculina que tem as ideias. E é assim, óbvio, né? Que eu ainda não tenho uma aparência tão masculina, mas terei, né? Tô me hormonizando. E aí a gente pensa, putz, a figura masculina, até as pessoas entenderem que eu sou uma pessoa trans, é uma outra camada. O que elas vão ver primeiro? É um cara de barba tendo as ideias. E aí? A gente já tá revendo. A gente já tá pensando como lidar As com nossas isso. dramaturgias são assim. A gente tem um outro espetáculo que a gente mudou ele inteiro depois da minha transição. Inteiro não, assim. Teve uma adicionou- recriação dramatúrgica. Porque eu transiciono, inclusive, no meio do espetáculo, porque a gente brinca um pouco com essas realidades, assim. Então,
são camadas, 1000 camadas, assim, que a gente tá toda hora fritando, sabe? Você fala, E a ideia do DIB é muito interessante porque a gente está pensando, revendo já, né? A gente tá no processo de rever essa dramaturgia a partir da transição, né? Se vem com E, eu acho que também ajuda a entender, tipo, E, ok? Não é O. Também. Então aí já dá um código importante, sim. mesmo com barba, que não é O, é E. E aí pode ser que gere até uma bugadinha no cérebro, uma pequena. Mas eu acho que tem muita. Eu acho que tem. É lógico, a gente está falando de um espetáculo, de palhaçaria, né? Mas o que eu penso é que esse espetáculo ele tem esse cunho didático, sem ser panfletário, dá o recado, relaxa as pessoas, porque a partir do riso as pessoas estão mais permeáveis para, né, para ouvir, para entender ou para pensar, refletir, etc. E que existem, lógico, a gente não dá conta de tudo, né? A gente não dá conta de tudo. Tem que ter também um processo em conjunto com a área de educação, a área de saúde, a área de segurança, de direitos humanos, etc. E eu tenho visto já alguns movimentos, assim, né? Por exemplo, tem um desenho de animação, uma animação infantil que passa na TV fechado? No streaming. Em algum em algum lugar aí que eu não sei qual que já usa linguagem neutra. Então eu vejo algumas crianças já falando, né? Eu já me relaciono com crianças que falam assim, então vamos juntos, fazer não sei o quê. E eu falo, gente, eu acho que tá indo, Na sabe? verdade, a transição não é só dele. Nós estamos vivendo um momento de transição. Que, assim, eu com 62 anos, quase 63, não imaginei que eu fosse ter que reaprender a usar pronomes e ficar numa saia justa, ficar numa situação aqui que uma hora eu falo A, uma hora eu falo O. A gente está nessa transição, está todo mundo nisso, entendendo. Eu já tive momentos em que eu falei, mas eu aprendi em português, que a todos, vale para todo mundo, meu Deus do céu, querem me obrigar a falar todos. Eu já tive crises. Então, eu estou vivendo junto com todo mundo essa mudança, e é lindo ver como as coisas estão acontecendo. E as novas gerações estão se virando também, porque a ideia é que cada geração seja melhor que a outra. Sim. Mesmo que eu pare no tempo e fique aqui ranzinza, mas eu estou vendo que depois de mim já está vindo uma gente de cabeça aberta, maravilhosa. Eu posso pegar um gancho? Tá, né? Sim, Tá. pode. Sobre isso, é legal você falar assim, tá todo mundo, né? Eu acho, mas ao mesmo tempo, quando a gente também sai do nosso espaço artista, né, um pensamento mais progressista, a gente se dá conta que não tá todo mundo. E ainda é isso, né? Tem que continuar falando sobre isso. Porque, por exemplo, a gente fez um outro espetáculo que é o Choque Rosa, que é um espetáculo que a gente fala de muitas camadas também delicadas da sociedade. E é o que eu transiciono no meio, né, e tal. E as pessoas saem do espetáculo. As pessoas saem no meio. As pessoas saíram desse espetáculo em uma cidade bem do interior, no sul, no Paraná. Pessoas saíram do espetáculo. Porque a gente falou todos. Falou juntos, né? Nós três juntos com essa galera aqui. Sim, as pessoas saem. Isso. E aí você fala, cara, é isso. Eu acho sim que tem uma camada repensando, mas tem uma camada fora ainda que você... E é isso, a gente quer apresentar esse espetáculo em todos os lugares, para todas as pessoas. E aí você fala, cara, ainda tem... Tem. Resistência. Tem. Demais. Na escola tem isso, tá? Tem. Na Mas academia. Vai ligando, falando assim, mas tem professor falando todes, mandando tem. mensagem no WhatsApp para os alunos com todes. Imagina. Que absurdo é esse? Mas É preciso uma resistir, uma preciso fricção, continuar. assim, de luta política, inclusive, né? Exato. Isso O virou uma questão gênero política. em si é uma luta política muito Foi forte, que politizado. é uma moeda de troca, inclusive. Então, é um momento delicado, Agora- assim. Estamos levando a conversa para uma outra questão. Não, mas tem tudo a ver. Agora, que nessa questão
da sexualidade do gênero influencia na vida das pessoas para vir tão forte isso politicamente, Sim. né? O que incomoda Por que incomoda tanto, Por que né? esse corpo dissidente incomoda tanto as pessoas? Sim. Vem, É um gente, questionamento que eu me é faço. muito e, assim, amplo, porque ter direito aos nossos corpos e entender os nossos corpos como potência vai quebrar um sistema de Controle, de né? controle, de opressão. é. E é um sistema muito voltado para o dinheiro, para o capital, para produzir. Sabe, tipo, é como se fosse vários riozinhos, assim, que vão desaguar no mar. Eu tenho essa visão, assim, sabe, tipo, metafórica. Se a gente começa a entender que os nossos corpos, que o direito aos nossos corpos é tão importante a ponto de quebrar um sistema que usa a gente o tempo todo, todos, para gerar riquezas para poucos, isso daí é muito perigoso. Me lembra também o lance dos corpos tristes, né? Como é fácil dominar os corpos De tristes. você não dar a camada da pessoa ser quem ela é, né? Então, Quanto mais triste, é mais fácil, né? Controlar uma sociedade. Se a sociedade é triste, se a Por que gente eu não não tem... posso tocar seu corpo de mulher? Ele não tá aqui pra me satisfazer? Então, Por que eu não é a posso servidão, né? Tipo, é a servidão. passar a mão, né? Beijar sem consentimento. Aham. E a questão do casamento, né? Porque ainda tem muita mãe que quer que a filha seja princesinha. Isso fala, para com essa coisa de me chamar de princesa toda hora. Quem disse que eu quero casar e ter filhos? Isso é tão legal. Principalmente no interior, nessas cidades tão conservadoras, de falar isso. Porque a própria menina vai ver um outro lado que ela nem tinha pensado. Porque na casa dela, a mãe dela quer que ela seja princesinha. Então é muito legal. tem o espetáculo Choque Rosa, a gente fala numa parte. Sentar de perna aberta? Pode. Se comportar que nem moleque? Pode. Falando sobre a mulher. E aí teve, antes da pandemia, uma família foi reclamar lá no lugar que a gente apresentou. Como assim minha filha pode sentar de perna aberta? Como falam assim A gente isso? chama de pelos, né? Como pode ter... Fala que pode Pode ter deixar pelo, crescer se os quiser. pelos, não precisa depilar. Cara, a gente pessoa- fala isso, né? A mesma família A fala gente viu escrever vários textos sobre as coisas que a gente dá umas escuta, crônicas, assim. né? dá umas crônicas. Você fala, cara, sério? Eu queria falar de uma coisa que tem a ver com isso, mas coisas positivas que a gente já encontrou nos caminhos, de um cara, assim, a gente foi apresentar o Estupendo num espaço de uma comunidade, na rua, né, você até perguntou da rua, né, a gente fez na rua, foi lá no comecinho do Estupendo ainda, e um cara que estava com seu filho, sua filha, não lembro, veio e falou assim, um homem cis, Era um menino. um homem cis veio falar com a gente assim, obrigada. Quer dizer, obrigado. Obrigado por fazer isso. Me fez rever as músicas que eu coloco pro meu filho ouvir. Eu nunca tinha parado para pensar. E quando ele fala isso pra gente, olha, um homem cis falando pra gente, olha, eu estou revendo as músicas que eu vou colocar pra minha criança escutar, eu vejo que tem uma fagulhinha de esperanças ali de que pode ser, e assim, teoricamente, a pessoa não necessariamente iria acolher para ela, né? Mas acolheu, trouxe para ela e vai reverberar ali. Então eu penso assim que essas pequenas fagulhinhas de, apesar de pessoas levantarem em alguns momentos, mas quem ficou, né? Quem ficou e falar, não, agora eu vou mudar aqui. Eu sou meio... Me dizem poliana às vezes, porque eu acho que uma pequena transformação de um pequeno núcleo já vai reverberando para um todo, assim. Se eles A utopia é essencial utopia. pra gente. A utopia, né, é essencial pra gente continuar fazendo. Porque senão, também... Se a gente sabe que esse homem já não vai reproduzir, pelo menos em algumas situações, Já valeu a pena. já é um processo, já é um Sim, passo. vocês não estão se calando, né, diante de uma constatação. Isso que é legal. Vocês fizeram um espetáculo para dar voz para isso. Né? Assim, não houve um silenciamento, não houve perpetuação desse silenciamento. Eu acho que quando isso acontece, dá mais vontade de fazer mais espetáculo. A gente não consegue ainda fazer o espetáculo sobre a poesia da borboletinha que passa. É um negócio que move, é uma característica desse grupo, assim. É como se...
Ah, tá, vamos Precisa falar de sobre poesia. mais. Mas vamos falar sobre isso aqui, porque isso aqui é importante a gente falar. Então Aí, vai poesia, mas falando isso. o concerto, né? Esse lugar. O concerto é um novo espetáculo e a gente fala das versões de músicas infantis, é um show musical, A gente fala de banda, tal. Que a gente fala de um mundo cinza, onde as pessoas perderam as cores, as poesias e aí a gente aparece vai- cores. as músicas também perderam as suas cores. Inscrevam-se nesse festival, que será um A gente acha que combina. Já que a gente está tricotando, no Ah. dar um Pode. relato Pode. fora do debate. São os melhores. Como professor, né, eu trabalho de português, trabalho de teatro com os meus alunos também. São 9 espetáculos por ano, com salas diferentes. Então, assim, uma produção louca, né? Cada sala tem que fazer um espetáculo. E o ano passado a gente fez um trabalho que acabou ficando maravilhoso. Assim, os alunos gostaram muito. Que era baseado no navio negreiro, mas era questionando a presença do negro na sociedade contemporânea, né? Então, quais os debates que a gente precisa ter ainda por essa questão racial, né? Como que a gente faz a inclusão desse povo, né? Beleza, fizeram um espetáculo, aplaudidíssimo, amaram, adoraram, o negro, vamos levantar essa bandeira, beleza. Sentamos para discutir a peça que vai ser feita este ano. Minha proposta, e se a gente debatesse gênero? Alguma coisa de gênero, né? Gênero não pode. Né? Então, assim, veio essa... mas por quê? Porque os meus pais acho que não iam gostar de ver a gente debatendo isso, de ver a gente questionando isso. Então, assim, para a gente ver que a balança ainda não está igual para todas as lutas. Então, por isso que eu acho que o espetáculo ainda fica mais potente, porque, assim, por que na escola eu não posso escancarar essa questão? Né? Sério que existem corpos trans na minha escola? Então, assim, eles aceitam o corpo trans, mas sabem que a família não aceita. Sim. Então, teria uma pressão, são menores de idade, teria uma pressão da família sobre isso, né? Então, isso vem só reforçar a necessidade do trabalho de vocês. Agora, quando eles falam meus pais, o mais duro é saber que eles estão falando de pessoas de 30 anos. São jovens. São pessoas jovens que ainda são conservadoras a esse ponto. Sim. Você imaginava que não, né? Sim. Que você ia conseguir mudar seus filhos. Não. Pessoas de 30 anos estão subjugando seus filhos ainda. É uma loucura. Loucura. Pessoal, acho sensacional. A gente ficaria horas, né, Eduardo, aqui só realmente conversando, trocando experiências, conhecimento. Agradeço muito o grupo. Realmente incrível mesmo, incrível. Tá bom? Bom retorno para São Paulo. Voltem. Sim. Obrigado em nome do festival por vocês se inscreverem. Bom, gente, que A agradece. gente volta, a gente agradece o convite, foi muito importante Sim. pra gente estar aqui. Obrigado por escolher a gente. E obrigado pela canção da Julieta. Ah, Coisa sim. importante de Tudo fazer. mesmo. A primeira vez que vocês fizeram foi aqui nesse festival, né? Que lindo. Ficamos muito felizes, viu? Obrigado, viu, Jimmy, pela participação Imagina, também, obrigado. Eduardo também. Esse foi mais um podcast Diálogos sobre a Cena, que faz parte da programação da 18ª edição do festival Em Janeiro Teatro para Criança é o Maior Barato, realizado pela companhia Fábrica de Sonhos e pelo governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas. Te espero numa próxima.